Aplaude mais forte ao Senhor, você que pode. Coloca força nessa mão aí, crente. Aplaude a Ele com vontade, com vontade, com vontade. Oh, glória a Deus, aleluia. Saúdo a todos com a santa paz do Senhor Jesus, amém? Só aqueles que estão contentes com o Senhor, diga graças a Deus. Se você acredita em uma grande liberação da parte de Deus para mim e para a tua vida através desse encontro, diga aleluia. Ó, pega a tua Bíblia comigo por gentileza. Pega a tua Bíblia comigo por gentileza. O livro é de Números. O capítulo é 14. Oh, glória. O livro é de Números. O capítulo é de número 14. Eu tenho algo de Deus para você essa noite. Eu creio que você vai receber em nome de Jesus. Oh, glória. Oh, glória. Quero glorificar e exaltar ao Senhor por esta oportunidade que Deus nos dá, a fim de que juntos possamos prestar um culto a Deus. A Bíblia diz que onde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas no nome dEle, Ele se fará presente. Se 2 ou 3 pessoas reunidas no nome dEle conseguem trazer Ele, se 2 ou 3 conseguem trazer Jesus, o resto fica fácil. Pô, se 2 ou 3 pessoas conseguiu trazer em um lugar Jesus, o resto vem escorregando. Mas eu e você precisamos estar aqui por conta do nome de Jesus. A pergunta não é se você veio. A pergunta é, o que te motivou estar aqui? Deus está pesando as nossas motivações, as intenções e o propósito que há dentro dos nossos corações. Diga comigo, eu creio que a minha maior motivação continua sendo Cristo. Amém? Agradeço a Deus pela vida do pastor Ney e pela vida da pastora Andréia, que é um casal que eu nunca escondi a admiração que tenho por eles e o quanto eu tenho visto Deus na vida deles. Quero parabenizar o pastor Ney e toda a liderança do Ministério de Casais pelo evento fenomenal que houve no sábado. Os meus pastores auxiliares estiveram aqui e os líderes do Ministério de Casais lá em Sorocaba também estiveram aqui. Me sentaram e fizeram ouvir eles durante 2 horas. Eu fiquei abismado com o que foi falado aqui. Uau! Como pode a gente não ter tido isso, né? A gente não tivemos isso. Essa geração está tendo a oportunidade de receber tanta coisa, tanta coisa. Eu fico triste quem não veio, quem não acreditou no evento, quem não investiu. A galera veio de Sorocaba forte, estão encantados com a igreja, mas congregam lá. Eu falo, né? Se eu fosse de Guarulhos, é aqui que eu congregaria e ponto. Cada um congrega onde se sente bem e eu me sinto muito bem aqui. Obrigado, pastor, por ter recebido eles. Pastora, obrigado. Deus abençoe. Números 14. Quem encontrou, diga eu. Eu quero ler com os irmãos apenas um versículo, que é o versículo de Números 14. O versículo é de número 24. Versículo de número 24. Olha o que diz. Porém, o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu levarei a terra em que entrou, e a sua descendência a possuirá em herança. Porém, o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro. Você leu ali? Porque nele houve outro
porque nele houve outro, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência possuirá em herança, e a sua descendência possuirá em, e a sua descendência a possuirá em. Aí no teu lugar, fecha os teus olhos e diga assim comigo: Senhor, eu preciso ouvir a tua voz, fala comigo. Amém? Agora que as coisas estão voltando ao novo normal, né? Porque o normal nunca mais vai ser depois de tudo que enfrentamos. Mas agora que as coisas estão voltando ao novo normal, eu já estou mexendo novamente com os projetos missionários. E tem um projeto que eu engavetei por conta da pandemia, e agora estou desengavetando, que é o projeto com surdos nos ribeirinhos do Rio Amazonas. Então sabemos que só aumenta o número de surdos nos ribeirinhos por conta das palafitas. As crianças não têm segurança, correm pelas palafitas, e as crianças caindo nos braços do Rio Amazonas, chegando a uma certa profundidade, os tímpanos estouram. E aí elas ficam sem acesso aos ouvidos. E aí complica tudo, porque a mãe, para se comunicar com a criança, ela desenvolve os próprios sinais. Só que a criança fica muito limitada. Então, o projeto é treinar uma galera, pelo menos umas 10 pessoas, ir para os ribeirinhos, ficar de 20 a um mês, ensinando para milhares de surdos a linguagem de Libras, o alfabeto dactilológico e a pantomima. E eu sei que aqui na Nasce para Deus tem Ministério de Libras, então eu estou chavecando mesmo aqui, para ver se o pastor Ney me oferta pelo menos 2 intérpretes de Libras, ou pelo menos 3, para ficar 10 horas na canoa comigo, 6 horas no barco, com Plasil, Emosec e... É só assim, para quem conhece os remédios sabe, só assim para ficar tanto tempo na canoa. Então, pastor Ney, se sentir, pode me ofertar aí um intérprete para fazer esse projeto comigo lá. Os meus materiais vão estar ali embaixo, expostos. Caso você tenha um coração para investir na obra missionária, saiba que o que você adquirir, você vai estar contribuindo, impulsionando o evangelho à frente. Diga comigo: Senhor, rasga tudo, mas fala comigo. Eu preciso ouvir a tua voz. Quem acredita, diga eu. O Senhor falou fortemente ao meu coração na noite de hoje, algo relacionado à promessa. Eu disse algo relacionado a... Porque você sabe que de Deus, eu e você só devemos desejar a promessa. Porque se Ele prometeu, Ele é fiel para... Não ouvi, se Ele prometeu, Ele é fiel para... Agora uma pergunta rápida aqui. Quantos aqui tem da parte de Deus uma promessa? Diga amém. Não, deixa eu perguntar que algumas pessoas não entenderam. Quantos aqui tem da parte de Deus uma promessa? Diga amém. Quantos vêm carregando na caminhada cristã uma palavra de Deus? Diga eu. Então essa mensagem não tem como não ser para você. Quando Deus libertou quase 3 milhões, está me ouvindo? 3 milhões de pessoas do Egito, o Senhor libertou eles por conta de uma promessa, por conta de uma promessa. Eu disse por conta de uma. Então eles saem de uma vida escrava lá no Egito por conta de uma promessa. E a promessa todos aqui já conhecem. Deus disse: eu vou dar a vocês uma terra que emana. Você conhece. Eu vou dar a vocês uma terra que emana. Quando o povo saiu lá do Egito, saiu de tudo, tá? Mas saiu só o povo hebreu. Não. Saiu todas as tribos. Eu disse que saiu todas as... Debaixo dessa promessa. Debaixo dessa... porque quando Deus faz uma promessa, debaixo dela caminha de tudo. Caminha aquele que crê, caminha aquele que não crê, caminha aquele que avança, caminha aquele que desanima, caminha o positivo, caminha o negativo, caminha o otimista, caminha... debaixo de uma promessa tem de tudo. Debaixo de uma promessa tem de... E se eu e você não vigiar, por conta dessa galera que saiu lá do Egito, mas não irão experimentar a promessa, eu e você perde a promessa. Olha para quem está perto de você e diga assim: vigia com quem está no meio, mas não é da promessa.
tem gente que tá, mas não é. Tá entendendo? Tem gente que tá, mas não é. Tem gente que tá, mas não. Muitos ali pertenciam à promessa, eram para a promessa. Mas muita gente ali só estava. Eu disse que só. Tem muita gente que está aqui, mas não é para viver aquilo que Deus tem para derramar aqui. E a hora que aquele povo começou a sair, começou a caminhar, a Bíblia diz que Deus começou a suprir, Deus começou a sustentar, Deus começou a manter. E muita gente que estava ali, mas não tinha a promessa, era para os hebreus. Muita gente que estava ali, não tinha a promessa. Eu disse que não tinha a. Um deles era Calebe. A Bíblia diz no capítulo 13, no verso 6, que Calebe era filho de Jefoné. E você achando o nome do teu pai estranho. Jefoné. Ele era da tribo dos quenezeus. Que tribo eu disse? Não ouvi. Que tribo eu disse? Então ele no meio da galera, ouvindo a promessa, ouvindo tudo aquilo que Deus tinha para o povo hebreu, eu vejo ele imaginando, eu preciso embarcar nessa. Porque eu sendo filho de Jefoné, da tribo dos quenezeus, eu não vou viver isso nunca. De repente, eu acredito que Deus colocou nele uma ideia. Uma ideia, eu disse vou casar com quem tem a promessa. Já que eu não, eu caso com quem? E ficou olhando as moças das tribos. Ele que não era bobo nem nada, gostou de uma que era da tribo de... Não sabe, gente? Gostou de uma moça que era da tribo de Judá. Sendo que Jesus é o leão da tribo de bobo nada, né? Olhou para a tribo de Judá e disse, vou investir nas gatinhas de Judá. E ali solteiro, as moças, conseguiu. Rapaz, tem casamento que te joga para cima, mas tem... Ok, aí você começa a observar que ele, encantando-se por essa moça da tribo de Judá, consegue um bom casamento. Agora, ele casado com ela, ele casado com... Ele tem direito a... E a Bíblia diz, no versículo que eu li, que Deus enxergou nele um espírito diferente do espírito que os pais dele tinham. A hora que Deus olhou para Calebe, casado com uma moça da tribo de Judá, Deus viu nele um outro espírito. Eu disse, um outro. Deixa eu te explicar. Lá em livro de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz que quando Deus olha para mim e para você, Ele nos enxerga como um espírito, alma e corpo. Deus olha para mim, Ele nos enxerga como um... Não é corpo, alma e espírito, viu? A regra é espírito, alma e corpo. Tem gente que fala, corpo, alma e espírito. Não é! É espírito, alma e corpo. Porque tudo que Deus faz é de dentro para... Quando eu falo de espírito, eu falo de 6 esferas. Quais são as 6 esferas do espírito? A fé, a palavra, a oração, a esperança, a confiança e o discernimento. Só que esse discernimento, que é a 6ª esfera, não é o discernimento de espíritos, porque isso já é um dom. É o discernimento que todo mundo já tem no espírito, de bater o olho e o espírito já testificar se é ou não é. Então as 6 esferas do Espírito é essa: fé, palavra, oração, esperança, confiança e discernimento. O Espírito é a única coisa que eu e você temos, olha para mim, é a única coisa que eu e você que nos atrela a Deus, Por isso que o Espírito de Deus não sopra nas nossas narinas. O que Deus sopra nas nossas narinas é o fôlego de vida, por isso que o homem se torna alma vivente. Isso está lá em Gênesis. O Espírito, Deus constrói dentro de cada um de nós, e está escrito isso em Zacarias, capítulo de número 12. Então o Espírito nada mais é do que um caminho seguro para que eu e você possamos nos relacionar com Deus, para que eu e você possamos nos relacionar com... Quando Eliseu olhou para Elias, ele disse, eu só quero uma coisa, uma porção dobrada do teu... E é o Espírito com E minúsculo, o mesmo que eu li aqui. E o Espírito com E minúsculo é a forma que você se relaciona com... Não me acompanha. O Espírito é a forma que eu e você nos relacionamos com...
Só que eu e você temos um corpo, e quando eu falo de corpo, eu falo dos 8 receptores. Eu falo da visão, eu falo do olfato, eu falo do paladar, eu falo da audição, eu falo do tato, eu falo do sentido sexual, o sentido de temperatura. E eu e você ainda temos uma alma. E quando eu falo de alma, eu falo de mente, emoções, eu falo de consciência, eu falo de razão, eu falo de vontade, eu falo de livre-arbítrio. Se você e eu não submetemos a nossa alma ao espírito, iremos submeter a nossa alma à carne. E aí você não vai receber nada. Ok. Olha para quem está perto de você e diga assim: que tipo de espírito você tem? A Bíblia diz que Daniel tinha um espírito excelente. Prova disso, ele separava 3 momentos no dia para conversar com Deus. Hoje, você separou quantos? E quer rodar no mistério? Vai rodar na tua casa. Aí você começa a observar que Deus olhou para Caleb e enxergou nele outro espírito, outro espírito. Sabe o que o Senhor manda eu te dizer? O relacionamento que os teus pais não conseguiram ter comigo, você vai ter. A comunhão que a tua mãe nunca teve comigo, você vai ter. Aquela aliança que ninguém na tua família em 4 gerações teve comigo, você vai ter a partir desta quarta-feira. Porque o que eu tenho para você são coisas grandes, firmes, que você nunca experimentou. Sabe o que o Senhor manda eu dizer para você nesse encontro do dia 17? Se prepara, porque o tipo de experiência que ninguém na tua casa teve comigo, você vai ter nas próximas 24 horas. O tipo de relacionamento que ninguém em 4 gerações de parte de pai e mãe teve comigo, você vai ter. E eu te mostrarei coisas maravilhosas que você nunca imaginou enxergar na minha presença. Então te prepara, porque o Espírito que Deus vai ativar em mim e em você essa noite é outro, é outro, é outro, é outro, é outro, é outro. Ei! Diga para quem está do teu lado: não importa se teu pai é Jefoné, e se a tua tribo é Quenezeu, em você há outro espírito. Tem gente querendo diminuir eu e você por conta das nossas gerações passadas. Tem gente tentando depreciar você por conta da tribo que você veio. Hoje o Senhor manda eu te dizer: não estou olhando mais nem para o nome do teu pai, que é Jefoné. Não estou olhando mais nem para o nome da tua mãe, que é Jefonéia. Eu não quero nem saber de que tribo você veio. O que eu quero é declarar que o relacionamento que você tem comigo te fará voar. O relacionamento que você tem comigo te fará romper. O relacionamento que você tem comigo te fará entrar numa terra, e eu presentearei você e toda a sua descendência, diz o Senhor. Diga comigo: eu quero e eu viverei a realização de uma promessa. Eu não sei você, mas eu digo para Deus: o Senhor prometeu, agora já era. Eu não pedi. Eu cheguei na igreja totalmente assim, ó, avulso. E Deus começou a socar promessa, mocosar promessa, paçocar promessa em mim. Eu falei: pois agora eu quero. Não pedi nada, nem sabia que tinha esse rolê. Agora o quê? Falou que vai fazer isso. Se o profeta entregou no espírito, eu quero. Se ele entregou na carne, eu quero também. Ele entregou na carne, eu recebi pela fé. Então tira dele e dá para mim. Eu sou assim. Eu não brinco na casa de Deus. Abriu a boca, já era. Profetizou no espírito, eu vou viver. Profetizou na carne, Deus vai tirar de você, mas vai dar para mim, porque o espírito é excelente. É outro que não agiu nos meus pais, e eu viverei a terra prometida. A pior coisa é sentar do lado de um Caleb. Tu não pegou, ele pega. Tu não recebeu, ele recebe. Eu, em culto de revelação, a pessoa que está recebendo a revelação, eu olho para a cara dela, que agora eu estou aprendendo a ler o sistema cognitivo. Se eu perceber na cara da pessoa, nas microexpressões, que ela não está recebendo, eu já entro no maná e aqui, ó. E eu recebo. Sabe quantas pessoas na igreja eu vi recebendo revelação de que Deus ia fazer? A pessoa não acreditou, eu vivi aquilo. Aí já cheguei a falar para a pessoa: isso aqui era para você, naquele culto, tá?
Você não recebeu, aí eu aqui, ó. Bergando e andas na gachaia. Hoje o Senhor manda eu te dizer: tem promessa na casa. Tem promessa na casa. Você vai pegar ou vai observar? Você vai pegar ou vai observar? Você vai pegar ou só vai observar? Tem promessa na casa. E Deus está afim hoje de realizar promessas antigas. De realizar promessas antigas. De realizar promessas antigas. Diga comigo, eu creio nessas promessas. Não, e o Senhor disse assim para Moisés, para dar mais uma animada no povo acerca das... Para dar mais uma animada no povo acerca das... Porque Deus é assim, ó, Deus faz a promessa, mas Ele não diz para a gente a data que ela vai se cumprir. E aí a gente vai ficando assim avulso, a deriva, esperando, né? E a gente espera, Não, bom, o que dizer de Simeão, né? Já leu a história de Simeão lá em Lucas 2? A Bíblia diz que ele recebeu que ele não morreria enquanto ele não contemplasse Jesus. Só que você vai estudar a história de Simeão, sabe? Ele era do Velho Testamento. Aí você vai estudar um pouco mais a história dele, você vai ver que no Velho Testamento ele já era velho. Talvez você não saiba, mas do Velho Testamento para o Novo passou 400 anos. O camarada já era velho no Velho, passou 400. Chegou no Novo como? Tudo menos novo. Gente, eu vejo o Simeão andando na rua, as pessoas olham para ele e dizem assim, ó, morre! Assustava as crianças, a lágrima caía, era tanta ruga na cara que não caía no chão, ficava pela cara mesmo, era labirinto. Olha para quem está perto de você e diga assim, ó, e Deus segurou ele vivo, porque era ele que ia apresentar Jesus. Eu creio que nos devocionais de Simeão, ele dizia, Deus, me mata, cara. Sabe quando você não aguenta mais viver, mas Deus te faz viver por conta de uma... A Bíblia diz que depois que Jesus entrou no tabernáculo, ele na mesma hora catou ele da mão de Maria, apresentou para Deus, no final da oração ele disse, agora já posso ir para o caminho de toda a terra. Diga para quem está perto de você, Deus vai te segurar vivo, porque tem uma promessa que precisa realizar. Por isso que hoje Ele está te dando outro espírito, outra forma de se relacionar com Ele, outra forma de adorar a Ele, outra forma de entrar na presença dEle, outra forma de se mover na esfera de atuação profética que tem na presença dEle. Hoje o Senhor manda eu te dizer, terei um relacionamento com você de uma forma que eu nunca tive. Essa noite eu terei um encontro com você de uma maneira que eu nunca tive. Você só me adora que eu vou descer na casa. Você só me adora porque eu vou descer na casa, e vou te lembrar das promessas antigas, porque o ano ainda não acabou, e eu tenho até o dia 31 de dezembro, eu tenho até o dia 31 de dezembro, eu tenho até o dia 31 de dezembro, para tapar a boca daquele leão, para derrubar aquele gigante, e arrancar você daquela terra de humilhação. Então pode se preparar, porque o tempo da vergonha acaba essa noite. Amém, piderrecia, calababarabanduridarabaxideia. Diga comigo, ainda existe uma promessa. Olha aqui Moisés, para dar uma animada no povo, pega um homem de cada tribo, vem comigo, um homem de cada, e manda para a terra prometida para dar uma espiada, só para você ver que o que eu estou falando procede, Foi pegando um homem de cada tribo, quando chegou na tribo de Judá, olha aqui para mim, quando chegou na tribo de... Vários homens da tribo de Judá, mas ele escolheu um que não era, mas ficou por causa do casamento. Olha para quem está do teu lado e diga assim, que casamento é o seu? É o que te leva a romper
Ou é aquele que te leva... Ok, esquece. Aí você começa a observar que por conta do casamento que ele fez, ele agora é escolhido como um dos espias. Eu disse como um dos, e eles vão para lá. Chegando lá, a hospedagem era por 40 dias. Quantos dias? Não vi quantos dias? Ficaram 40 dias lá e retornaram. Ao retornar, foi feito um encontro de amigos. Nesse encontro, todo mundo sentou para ouvir os 12. O primeiro se levanta, que eu imagino que... Eu vou imitar, gente, ninguém... Aqui, ó. O primeiro levanta e diz, irmãos, paz Senhor, fomos realmente para lá, ver, né, realmente é o que Deus prometeu, sim, só que Deus só esqueceu de avisar a gente uma coisa, e eu vou relatar para os irmãos. A terra já tem dono. Agradeço a oportunidade. O segundo levanta, o segundo falou, eu vou pegar um gancho e vou dizer que não é só dono, é donos. Porque lá habita os heteus e os heveus. Agradeço a oportunidade. Aí o terceiro levanta e diz assim, também os jerezeus e os jebuseus. O quarto levanta e diz assim, também os cananeus e tudo com eus mora lá. O sexto levanta e diz assim, e só um comentário que ninguém comentou, vou abrir um parênteses, é tudo gigante, parece que saiu tudo da Smart Fit, saiu tudo bombado, os caras aqui, parece que tem um muquete na nossa boca, fala fofo, até Jesus voltar, que Jesus nem está aqui no Velho Testamento, levanta o sétimo e diz assim, o negócio é o seguinte, a gente, a hora que chegou lá, cara, perto deles, a gente se vimos como gafanhotos. E nós tivemos certeza que eles nos enxergam assim também. Como um bando de nada. O décimo levanta e diz assim, olha, acho que a gente tem que nesse culto eleger alguém para nos levar de volta para o Egito. Que está muito puxado, cara. Está muito puxado. A promessa a gente tem, mas ele não contou tudo. Então assim, tudo bem, uma promessa, mas a parte, não fala. Eu acho que a gente tem que voltar. Se levanta Josué. Paz Senhor, irmãos, então. Meus companheiros aqui. Macumba velha, deixa aqui, Quem nos fez a promessa foi Deus. Ele nos sustentou até aqui. A gente não precisa correr em mercadinho nenhum, todos os dias. Se não cai do céu pão, ele manda carne e a gente faz churrasco. O maná tem gosto de azeite fresco e quem já perdeu a vontade do gosto de azeite fresco precisa se converter de novo. Eu só quero dizer uma coisa para vocês. Se ele nos fez a promessa, não interessa se tem jebuseus, se tem heteus, se tem heveus, se tem cananeus ou a cambada de eus. Se ele nos fez a promessa, ele vai arcar de varrer todo este povo da terra e nos colocar lá, porque ele prometeu e ele é fiel para cumprir. Vou passar para o meu irmão Caleb. Caleb pegou e falou assim, então, gente, os 10, que ele era quenezeu, ele era filho de Jefoné, e você sabe, né? Quem é de outra tribo, a gente tem que lidar com ele de maneira diferente. Ele pega o microfone e diz assim, trouxemos um cacho de uva. Nem Itu tem essa uva. Porque só o cacho de uva, 2 homens tivemos que carregar. Quem é alcoólatra, quem gosta de vinho, já chupou uma uva, já ficou alegre facilmente, não precisa mais nem de um destilado. Escuta aqui, realmente o que ele nos prometeu, a terra emana leite e
E eu não tenho a visão que esses 10 têm. Então, esses 10 não me representam. Não me enxerguei como um gafanhoto perto deles. E também não acho que eles olharam para nós como se a gente fosse gafanhoto. Isso aí é uma prisão e uma fortaleza mental. Eles têm mentalidade de escravo e por isso que eles querem voltar para o Egito. Só que aqui, ó, eu saí do Egito, foi difícil conquistar essa hebreia, que para entrar nessa tribo foi terrível. Eu casei, estou debaixo dessa promessa, eu não vou abrir mão dela. O tipo de relacionamento que os meus pais não tiveram com Deus, eu vou ter. Eu tenho a promessa, eu vou viver essa promessa, eu quero viver essa promessa. Eu vejo Josué pegando o microfone e dizendo: chega, Caleb. Que tem esse tipo na igreja. Você tem que tirar o microfone e vai fazendo escândalo lá para trás da cortina. Olha para quem está perto de você e diga assim: Moisés ficou no estreito. Porque tem 10 irmãos que se levantam e diz: não vamos entrar. Tem 2 que se levantam e diz: vamos. Às vezes, o líder de uma igreja toma uma decisão, não porque é a decisão que ele queria, mas é uma decisão que vai amenizar o fuá que vai ter na igreja. Ah, mas ficou do lado deles. Não ficou do lado deles, às vezes, porque eles estão certos. É porque se a gente for tirar o joio arranca junto o... Então tem que deixar. Ah, mas a irmã não presta. Mas ela tem amizade com quem presta. Ah, mas ele é um demônio, mas a esposa dele é uma bênção. Então, por causa dela que é uma bênção, a gente vai criando esse demônio. Até Deus arrancar esse demônio. O casal é um demônio, mas os filhos são uma bênção. Então, por causa dos filhos, a gente aguenta aquele casal que a vontade, labassuriando errar. Aí você começa a compreender que Moisés fica do lado dos 10, fica do lado dos... Aí Deus diz para Moisés: já que você ficou do lado dos... Para cada dia que eles ficaram lá na terra, quantos dias eles ficaram lá? Quantos dias? Para cada dia que eles ficaram lá na terra, é 1 ano que eu vou deixar você perdido, rodando que nem barata no deserto. Então, se eles ficaram lá 40 dias, se prepara, é 40 anos comendo poeira. E escuta, o projeto inicial já rasguei. Agora eu já escolhi quem é que vai entrar. E não é aqueles que fazem parte do maior grupo do WhatsApp. É aqueles que ficaram naquele que está quase fechando. Pergunta para quem está do teu lado: de que grupo você faz parte? A Bíblia relata que de todos, e eu digo quase 3 milhões de pessoas, eu disse quase 3 milhões de? A Bíblia diz lá em Números, capítulo de número 32, versículo de número 12, que de todas aquelas pessoas, só entrou Josué e Caleb, nem Moisés, que Deus recolheu ele antes. Se de quase 3 milhões de pessoas, só 2 entraram, só dois, a gente observa o quê? 3 características nos 2. E eu estou estudando esses 2 personagens já há um tempo. E eu observei 3 características em Josué e em Caleb, que quem não tem, dificilmente vai viver a realização de uma... Porque se você acha que foi difícil para Caleb, sendo filho de Jefoné e pertencendo à tribo de Quenezeu, caminhar debaixo dessa promessa, você não sabe Josué. Quando Deus desce do monte e diz assim, ó: Moisés morreu, levanta, atravessa o povo, porque eu, Senhor, serei contigo por onde quer que andares. Não temas, não te espante, observa a minha palavra, não incline para a direita nem para a esquerda, porque aonde você colocar a planta do teu pé, a terra é sua. Mas volta lá, e Moisés morreu. Vamos, levanta. Mas e Moisés morreu. E o luto? Não dá tempo. Mas como?
O luto é um processo lento, longo e doloroso para quem tem tempo de enfrentar ele. Você não dá, tem uma promessa, a gente precisa dar uma acelerada. Mas quando eu enfrento o luto, eu preciso entender que ele precisa ser vivido, sentido e compreendido. Isso. Se você tivesse um tempo para ir para um psicólogo, um psicanalista, um terapeuta, não dá agora. Não, mas o luto, a gente tem que enfrentar 5 fases, né, pastora, pela psicologia. O da negação, o da raiva, o da negociação, a depressão e a aceitação. Então, Josué, deixa eu te contar uma coisa. Realmente, tudo isso do luto é verdade. Só que você não dá tempo. Sabe quando Deus não deixa a gente enfrentar uma dor? Sabe quando Deus não dá tempo da gente sofrer aquela ferida? Deus não deixa a gente chorar aquele choro. Deus não deixa a gente curtir aquela depressão. Tem gente que consegue, aí se dopa, aqui ó. É um sublingual, e eu acho que tem que se tratar mesmo. Tem gente que consegue se tratar, tem o tempo. Tem gente que Deus fala assim, ó, não dá tempo, vem. Ah, mas se eu não sofro agora, eu sofro lá na frente. Mas aí Deus chamou, aí Ele resolve com você lá na frente. Olha para quem está perto de você e diga assim, ó, o teu luto não dá mais para estender. E quando eu falo de luto, eu falo de qualquer perda. Seja de um ente querido, seja de um emprego, seja de uma amizade, seja um casamento, seja uma família, qualquer coisa que você perdeu e você não está conseguindo lidar com esse sofrimento, o Senhor manda eu te dizer, não dá mais para arrastar, entendeu? Não dá mais para arrastar. A promessa que eu tenho com você me pede para interromper o teu luto essa noite. Então se chorou, chorou, se gritou, gritou, se gritou, gritou, se chorou, chorou, se esperneou, esperneou. Só que agora eu vou te levantar porque você precisa tomar posse de algo grande e glorioso que eu tenho para você antes desse ano se fechar. Hoje o Senhor manda eu te dizer, não dá mais para você sofrer por um ciclo que eu já fechei e eu quero abrir um novo, eu quero abrir um novo, eu quero abrir um novo. Ah, pastor, você não concorda que o luto tem que ser enfrentado? Sim, quando Deus não interrompe. Mas quando Deus interrompe um luto, você tem que engolir o choro, você tem que disfarçar o gemido, levantar a tua cabeça e entender que um novo tempo, uma nova fase, uma nova história começa da parte de Deus sobre a tua vida. Então o Senhor manda eu te dizer, olha, Moisés morreu, levanta, não temas e nem te espante, observa a minha palavra e não vire para a direita e nem para a esquerda, porque eu serei contigo por onde quer que andares. Então pode se colocar de pé, porque a partir de agora, diz o Senhor, eu serei contigo, e aonde você colocar a planta do teu pé, eu vou te dar a escritura, eu vou te dar a escritura, eu vou te dar a escritura, eu vou te dar a escritura. É tempo de tomar posse da realização da promessa, diz o Senhor. Alabanto e derreste a calabauia. Diga comigo, eu creio que as aflições não anulará a promessa. E aí eu observo 3 coisas em Josué e Caleb. Pergunta para mim, o quê? Mais uma vez, eles eram alinhados com Deus. Eu disse que eles eram alinhados com... Não ouvi, eles eram alinhados com Deus. Toda pessoa alinhada vai experimentar a realização de uma promessa que Deus fez em algum momento na tua vida. Agora, todo desalinhado esquece. E você já percebeu que todo desalinhado persegue um alinhado? A Bíblia nos deixa claro que Josué e Caleb com Deus eram alinhados. E como eu e você observamos se somos ou não alinhados? Pela maneira que nós caminhamos. Josué e Caleb não caminhava por conta de uma satisfação e uma realização pessoal. Vocês perceberam que só aumenta no nosso meio o número de pessoas que correm atrás de uma realização e uma satisfação pessoal? E deixa eu dizer uma coisa para você. Enquanto você estiver se esforçando por conta de uma realização e uma satisfação, você nunca vai viver o que o meu Deus tem para você. Porque nem sempre a satisfação e a realização que você quer pessoal é o que Deus quer para você. Você percebeu que você quer aquele ministério por uma realização e uma satisfação pessoal?
Você percebeu que você quer manter esse namoro, esse relacionamento, esse voodoo, por conta de uma realização, uma satisfação pessoal? Você percebeu que você quer entrar naquela empresa, você quer alcançar aquele cargo, por conta de uma realização, uma satisfação? Chega! Em que momento eu me alinho com Deus? Quando a minha realização e a minha satisfação não vem em primeiro lugar. Quando eu me coloco diante de Deus dizendo, eu não quero nada que o Senhor não tenha para mim. Se colocar diante de Deus e dizer, eu não quero nada que o Senhor não tenha para... Tem que ter coragem. Sabe por quê? Porque em algum momento Deus te fará entender que o que você quer estraga tudo. Porque nem sempre o que você quer é o que Deus... Se aproximar de Deus por causa daquilo que você quer, afasta você de quem Ele é. E o Senhor manda eu te dizer, coloca diante de mim tudo aquilo que você quer, seja por uma realização ou satisfação pessoal, porque o que eu tenho para você são coisas maiores, melhores, insondáveis. Teu coração nunca sentiu, teu ouvido nunca ouviu e os teus olhos nunca viram o que eu estou preparando para você ainda este ano. Olha para quem está perto de você e diga assim, se alinha, para de correr por conta de uma realização e satisfação pessoal. Olha para mim, eu já me esforcei tanto na minha vida para pregar em alguns lugares, e posso dizer para você, eu queria pregar naqueles lugares por uma realização e uma satisfação pessoal. Quando eu cheguei naquele evento, que eu tinha o sonho de pregar, não porque era sonho de Deus, porque era meu. Quando eu cheguei lá, sabe o que aconteceu? Eu me frustrei, porque eu vi que lá não tinha nada. Sabe quando a tua agenda te leva para lugares onde Deus não está? Sabe quando a tua agenda te coloca em lugares onde Deus não tem propósito com você? Você chega no lugar e faz, Espírito Santo? Olha para quem está perto de você e diga assim, se alinha. E não queira nada que o Senhor não tenha para você. Uma pessoa alinhada não se move por necessidade. Você me ouviu? Uma pessoa alinhada não se move por? Uma pessoa alinhada se move por um propósito. E o que é propósito? É quando eu entendo o que Deus quer de mim. É quando eu entendo aonde Deus quer que eu chegue. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Quem não sabe o que quer, qualquer coisa tá bom. E o Senhor não quer que você tenha qualquer coisa. O que Ele quer para você tem nome. O que Ele tem para você tem nome. O que Ele tem para você tem nome. É bênção, é milagre, é sinais, é maravilhas, é prosperidade, é riqueza, é portas abertas, é um ciclo novo, é um tempo extraordinário. São dias melhores. O diabo só foi tentar Jesus quando viu em Jesus uma necessidade. Aí ele apareceu. O diabo só vai te afrontar quando ele enxergar que você está se movendo por uma necessidade, que a tua maior necessidade seja viver o propósito. Porque quando a necessidade fala mais alto, o propósito perde a voz. Olha para quem está perto de você e diga, se alinha. Mais uma vez, diga, se alinha. Em que momento eu estou alinhado com Deus? Quando cada passo que eu dou está associado a uma promessa. Chega de dar passos que não estejam associados a uma promessa, que não estejam atrelados a um propósito. Deixa eu perguntar, qual é o propósito de Deus nessa amizade de vocês? Um fica na casa do outro, fica até mais tarde. Aí vocês fizeram agora um grupinho de WhatsApp para comentar os cultos da igreja. Me diga, onde está o propósito de Deus nessa amizade? Mas vamos lá, vamos conversar. Onde está, hein, Satanás? Vocês começaram a namorar, não pediram nem oração. Agora estão se programando para fazer um churrasco para noivar. Ninguém está sabendo, a liderança não está sabendo. Escuta, onde está o propósito de Deus nesse namoro? Onde já existe fornicação. Me diga, onde? Quando você começa a dar passos que não estão associados a um propósito e a uma promessa, a sua vida começa a andar para trás. Agora, qualquer coisa que acontece na minha vida, eu olho e digo, é uma promessa? Tem um propósito de Deus? Porque se não está associado a uma promessa e eu não vejo o propósito de... cai fora. Quem está compreendendo, diga eu. A segunda característica que eu vejo nos dois, pergunta para mim qual? Eles estavam dispostos a enfrentar qualquer luta. Olha para quem está do teu lado e diga assim, qualquer luta. Aí depois que eu vim congregar na Nasci para Deus, parece que as coisas pioraram. Não parece, pioraram.
mas depois que eu assumi os voluntários, comecei a ajudar, parece que as coisas começaram a estreitar. Ei! Não parece, estreitou. Porque Deus, para aprovar, Ele tem que provar. E Ele quer saber se realmente você quer ir para o céu, ou você é mais um aqui querendo se aparecer, escondendo os seus demônios de estimação atrás da Bíblia. Hoje o Senhor manda eu te dizer, eu estou te sondando, eu estou te pesando, e eu quero saber aonde está o teu coração, porque aonde está o teu coração, aí está o teu bem maior. E se eu não estiver ocupando o lugar mais alto na tua vida, não tem como a minha promessa se realizar. Então pode se preparar, porque eu vou apertar mesmo, eu vou estreitar mesmo, eu vou entregar lutas mesmo. Se tinha luta, lá estava Josué e Caleb. Se tinha luta, lá estava Josué e Caleb. Olha para quem está perto de você e diga assim: eu estou na luta, mas eu não estou em luta. Uma coisa é eu estar na luta, outra coisa é eu estar em luta. Eu estou na luta, mas como você está na luta, pastor André? Em paz. Por quê? Porque o resultado dessa luta eu já tenho: vitória, vitória, vitória. Não quer passar por luta? Sai da Nasci para Deus. Vai para uma umbanda, começa a servir uma entidade, vai lá desenvolver a entidade, faz um recolhimento de rancó, faz um bori, vai para o candomblé receber um axé de um orixá, vai na Wicca, faz uma feitiçaria. Ah, mas eu quero ir para o céu. Então aqui é outra coisa, tá? Aqui não é festa do caqui. Aqui você está passando na igreja, tem um copinho no chão, você pegou, já tem uma luta para você. Qualquer coisa que a gente faz aqui, amanhã a luta está chegando. E sabe qual é o gostoso de ser evangélico, crente tipo gospel? É que a luta, a próxima, nunca é a menor. Nossa, essa luta está tão difícil, então espera para você ver a próxima. A próxima você tira selfie. Você vai ver que vai vir com força. E qual é a raiva do diabo? É que quanto maior a luta, maior são as vitórias que Deus vai te dando, maior é a patente que Deus vai colocando, maior é o nível de armadura e de ferramentas que Deus vai entregando. Essa é a fúria do inferno. Deus aumentou a luta, mas o que Ele tem para você ainda este ano, o que Ele tem para você ainda este ano, a boca que falou vai desfalar, a mão que apedrejou vai aplaudir, porque Deus decidiu que o tempo da dupla honra começa hoje, diz o Senhor. Diga comigo: Senhor, me dá forças para travar essa luta. Esses tempos eu estava passando tanta luta, que eu quase fui numa loja comprar uma luva de boxe. Que era muita luta para esse obreiro. E era a segunda característica de Josué e Caleb. Eles não tinham medo de enfrentar nenhuma. Não, quando não tem luta, você desconfia. O crente está na luta. Mas como? Em paz. Tanto é que quem olha pra gente nem sabe que a gente está na luta. A paz amada, Orianda Labar, você é uma louca, irmã. Quem olha pra gente não sabe que a gente está na luta. A gente está. A gente tá na luta. Eu tô até fazendo uma casa dentro da luta para ver se eu fico aqui por um tempo depois. Quem sabe? Olha para quem está perto de você e diga assim: aguenta. A terceira característica para encerrar, pergunta para mim qual? Perseverar. A Bíblia diz que Josué e Caleb só conseguiram realmente viver a realização da promessa porque eles, você sabe que eu estou aqui na Nasci para Deus. Desde quando era Nasci para Deus, eu estou já há muito tempo aqui. Quando você chegou aqui, eu já estava. E nossa, passei muita coisa. E eu vi muita gente que passou por aqui e não perseverou. E Deus não pode te avaliar por algo que você começou. Ele só consegue te avaliar se você conseguir terminar. Você não pode parar na metade da caminhada e dizer que Deus não quis. Tem gente que para na metade do caminho e disse: ai, não é confirmação. Não é confirmação o quê? Só sem vergonha, preguiçosa, braço curto, lenta, sem vergonha, mau caráter, preguiçoso, vagabundo. Você quer falar alguma coisa de Deus? Então seja homem e vá até o fim, varão. Agora quer parar na metade e dizer: ai, não era de Deus. Não era de Deus? Ou você que foi frouxo? Vai pro Poupa Tempo, muda teu nome para Frouxonildo e vai morar na Frouxolândia.
O Senhor disse para Daniel: você vai até o fim, você vai até o fim. Sabe qual é a raiva do diabo? Já passou todos os ventos que tinham que passar e você ainda está aqui abrindo a tua boca e dando glória. Já passou a fúria, já passou o ataque, já passou a contenda, a intriga e a fofoca. E olha eu e você aqui abrindo a boca e dando glória. E a gente ainda vai sapatear no mistério naquela galeria. A gente ainda vai sapatear no mistério lá naquela galeria. E o diabo vai ter que entender nessa cidade que ele perdeu. Alabantre de reste a calabauia. Diga comigo: eu nasci para perseverar. Olha para quem está perto de você, diga assim: seja alguém que é difícil de desistir. Já criaram situação para você sair da nascer para Deus? Já criaram fofoca para você sair? Até quem era de uma outra intercessão orou: Senhor, tira ela. E você está aqui, ó. Não, você já está até pensando, já tem uns 3 ministérios que você está orando para entrar ainda. Nossa, o diabo quer a morte com você. Ele só não morre porque já era. Quem olha para você não suporta a tua perseverança. Porque em primeiro lugar, você entendeu quem te chamou. Em segundo lugar, você compreendeu para quem você está fazendo essa obra. E em terceiro lugar, teu ministério nunca foi para agradar os outros. Então quem olha para você já entendeu que você adora mais a Deus, você cobra mais de você e você espera menos dos outros. Por isso que eu e você ainda estamos de pé. Aí eu estou cansado da promessa, então não é promessa. Aí eu já estou meio desanimado com a promessa, então não é promessa. É uma ilusão, é um folclore que te contaram. A promessa não cansa. Josué capítulo de número 14, verso 10. Sabe o que Caleb diz? Caleb diz assim, ó: quando eu recebi a promessa eu tinha 40 anos. Hoje eu estou com 85 e parece que eu tenho 40 ainda recebendo a promessa. Quando eu recebi a promessa eu tinha 40. Hoje eu estou com 85 e eu tenho o mesmo ânimo, eu tenho o mesmo vigor, eu tenho a mesma disposição do dia que eu recebi a promessa. Se você está cansada, desanimada, não era promessa. Porque eu recebi uma promessa quando eu tinha 17 anos. E eu estou do mesmo jeito que eu recebi. Ela já aconteceu? Não, mas estou aqui, ó. Aqui, ó. Agora estou pensando em fazer crossfit, amigo. Aqui, ó. Pensa. Que agora eu vou ficar pela promessa. Amanhã a gente não levanta, mas o importante é que a mensagem foi entregue. Olha para quem está perto de você e diga assim, ó: não desanima agora. Diga para essa pessoa, Josué 14:10. Quero ver quem vai te acompanhar aos 85 anos. Não vai ser cogumelo do sol, não vai ser ginkgo biloba, não vai ser aquela mulher da Top Term. Quem vai te sustentar é Deus. Quem vai te sustentar é Deus. Hoje o Senhor manda eu te dizer: o vigor, a graça, o ânimo e o ímpeto que eu estou liberando para você. Tem gente que vai te olhar e vai dizer: como é que você aguenta nessa idade? Como é que você aguenta nessa idade? Deus não está olhando para o teu RG. Deus está olhando para a promessa que ainda continua sobre a tua vida. E o Senhor manda eu te dizer: nem que eu tenha que te sustentar como eu sustentei Simeão, só que você não vai fechar os seus olhos enquanto eu não liberar tudo aquilo que eu tenho para liberar na palma da tua mão. Então pode abrir a tua boca e adorar, pode levantar a tua mão e exaltar, porque a promessa vem e ela vem com força hoje. Alabante de restia. Diga comigo: Senhor, essa noite, troca as minhas lentes e me dê uma nova visão. O maior inimigo da promessa é a nossa forma de enxergar as coisas. Os 10
foram para a mesma terra que Josué e Caleb, ficaram os mesmos 40 dias, experimentaram os mesmos frutos, viveram o mesmo cenário, mas voltaram com uma visão positiva ou negativa? Otimista ou pessimista? Existem dois tipos de crente: aqueles que conseguem enxergar tudo que Deus tem para ele, e mesmo em meio a um cenário contraditório, mesmo em meio a um pano de fundo caótico. E tem aquele que na primeira adversidade as lentes dele se corrompem. E posso dizer, a galera que enxerga problema em tudo é sempre a maioria. Dos 12, você faz parte do grupo dos 10 ou dos 2? Sabe aquela pessoa que você não pode contar nada para ela, dizer: a hora, hein? A hora que você já deu tanto errado as coisas na sua vida, que você sabe, né? Você tem o dedo podre. Pô, não dá prazer de contar para essa pessoa. Eu estou pensando em comprar o carro, no preço que tá, espera um pouco. A gasolina vai chegar a R$10, fiquei sabendo. Mas estou pensando em congregar na Nasci para Deus, do jeito que você foi recebida. E eu percebi lá que tem gente que não gosta de você, hein? Vou pedir outra direção para Deus. Sabe aquela pessoa que você não cresce do lado dela? É os 10. Eu estava lendo uma pesquisa e a neurociência comprova que ficar do lado de quem tem uma visão negativa e pessimista mata neurônios. Sabe por que a neurociência diz que você é a média das 5 pessoas que estão do teu lado? Porque eu e você temos um neurônio chamado neurônio espelho. E ele leva você inconscientemente a repetir a fala da tua amiga. O que você está dizendo, pastor? Sai de perto dos 10. Fica você e Josué. Fica você e o Calquelebe. Olha para quem está perto de você. É melhor ser 2, crendo na promessa, do que ser 10, jogando areia em tudo. Os 10 estavam dispostos a voltar. Hoje o Senhor mandou dizer para algumas pessoas: não volte para o que te feriu. Ninguém se cura no lugar onde foi machucado. Sabe por que eles decidiram voltar para o lugar que feriram e machucaram eles? Por conta do obstáculo e da adversidade. Por causa de uma situação contrária, você vai voltar. O que você fumou? Não, mas eu acho melhor voltar. Vai essa palhaçada de novo. E vai e volta, vai e volta. Hoje o Senhor manda eu te dizer: chega! Eu te tirei de lá sem direito à volta, sem passagem de volta. A glória da segunda casa existe, e ela será maior que a da primeira. Para o Egito você não volta mais, para ele você não volta mais, para ela você não volta mais. Hoje o Senhor manda eu dizer para algumas pessoas: chega de você insistir em algo que eu não tenho mais para você. Nunca foi propósito, nunca eu fui glorificado naquele lugar, e eu, Senhor, não te autorizo voltar. Para de nomear alguém para te conduzir ao passado. Eu sou um Deus que estou no futuro, e tenho uma palavra essa noite para você. Vem dando glória, porque para você aqui já deu tudo certo. Vem dando glória, porque para você aqui já deu tudo certo. Vem dando glória, porque para você aqui já deu tudo certo. Chega! Chega! Sai de perto de quem não crê. Sai de perto de quem só conta coisa ruim. Será que você não identificou que essa pessoa, ela não presta, é tóxica, não serve para andar do teu lado? Você trabalhou com ela o culto inteiro. No final do culto, antes de ela ir embora, ela tem que contar alguma coisa que deu errado no culto. Os 10 não conseguiram enxergar as coisas boas da terra, as coisas boas da terra, as coisas boas da... Sabe por quê? Porque a mentalidade ainda era de escravo. Hoje o Senhor me trouxe aqui, Ele disse: André, hoje eu vou quebrar toda a mentalidade de escravo.
Quando você tem uma mentalidade de você não consegue entrar na terra com visão aberta. 10 tinha mentalidade de escravo, tinham saído do Egito, mas o Egito ainda não tinha saído deles. A mentalidade, somos pequenos, a gente não vai conseguir, a gente não vai romper, a gente não tem histórico para isso, a gente não tem... Chega! Os dois. Uma vez eu assisti um filme, o nome do filme é Águas para Elefante. Nossa, esse filme é horrível, judiam tanto do elefante, tanto do elefante, tanto do elefante. E sabe o que mais me chamou a atenção? O elefante o tempo todo se submete a tudo aquilo com uma corda na pata amarrada numa estaca. Se o elefante fizesse isso aqui, ele podia ir embora. Mas o dono do circo construiu na mente dele que ele não podia sair dali. Chega de ser um elefante de circo. Chega de você ficar desconhecendo a sua própria força. Hoje o Senhor mandou eu te dizer, eu vim te libertar, elefante de circo. Você não tem ideia da força que você carrega. Ai, para mim o ano já acabou. Para mim não. Em 6 dias Deus fez os céus e a terra. Até o dia 31 de dezembro Ele vai mudar a minha história. O Senhor manda eu te dizer, é ainda esse ano que eu vou te enriquecer. É ainda esse ano que eu te levantarei por cima e não por baixo. É ainda esse ano que eu te colocarei por cabeça e não por cauda. Eu tenho até o dia 31 para te surpreender. Eu tenho até o dia 31 para te surpreender. Então, se alinha, se coloca de pé.